Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler 2 versículos aos quais usaremos como base para a argumentação desta noite sobre a igreja na visão de Tiago. Versículos de número 26 e 27. Todos acharam? Amém. Nos diz assim o texto da Bíblia: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, querida igreja de Verne, hoje estamos aí chegando à 8ª parte desse encontro, o 8º encontro, acerca de alguns temas da igreja do Novo Testamento. Nós escolhemos aí a carta de Tiago para falar algumas coisas a respeito do que Tiago entende como igreja, do que Tiago ele quer como igreja. Todos nós sabemos que Tiago é irmão do Senhor, irmão do Senhor Jesus Cristo, e isso já no seu preâmbulo, no seu epílogo, quando ele inicia a carta, ele já coloca isso bem claro, de que ele não é apenas irmão do Senhor, mas também é servo do seu próprio irmão. Ele é servo do Senhor Jesus. Ele vai dirigir a sua carta dentro do contexto sociocultural, que é importante para nós entendermos a mensagem desta noite, aos que estão dispersos, as 12 tribos dispersas. Ele dirige esta carta. Esta carta não foi para uma comunidade específica, não foi para uma igreja específica, mas foi destinada às 12 tribos, ao qual ele chama de 12 tribos da dispersão, ou da diáspora. No judaísmo antigo e atual, o termo diáspora, ele é entendido como aqueles judeus que sobreviveram, que resistiram ao cativeiro da Síria em 822 e também da Babilônia em 586. Os irmãos sabem, dentro da carta de Jeremias, dentro do livro de Jeremias e do livro de Ezequiel, principalmente de Jeremias, como também alguns livros pós-exílicos, como Ageu e Zacarias, que alguns judeus, mesmo libertados, mesmo Deus usando o Sírio para libertar o povo, eles não quiseram retornar às suas casas, eles não quiseram retornar à sua pátria. E com isso, formaram uma comunidade ao redor da Palestina, em muitos pontos da Ásia, do norte ao sul. Então, o termo diáspora significa judeus cristãos que aceitaram o Evangelho, receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e que não estão especificamente em Jerusalém ou na Judéia, mas estão espalhados ao redor da Palestina, em outras localidades, em outras regiões, em outras cidades. Tiago, então, ele destina essa carta a esses cristãos, procurando aí dar a eles algumas respostas e algumas orientações, e de antemão antecipo para vocês de muita dureza, de muita robusteza. Tiago, ele não mede as palavras, talvez por ser irmão de Jesus, porque Jesus em algumas vezes não media as palavras. Quando ele tinha que falar com amor, ele falava com amor. Quando ele tinha que falar palavras de consolo, ele falava palavras de consolo. Quando ele tinha que falar palavras de encorajamento, ele falava palavras de encorajamento. Mas quando ele tinha que puxar
o pé de alguém, quando ele tinha que exortar, quando ele tinha que repreender, ele provava o seu amor na repreensão, ele provava o seu amor na disciplina. O amor de Deus é manifestado não somente nas palavras de amor, de consolo, mas também nas palavras de repreensão e disciplina. Se alguma igreja entende que Jesus, ou Deus, só é amor, que toda hora, que toda oração tem que ser tratada apenas com amor, você, nesta noite, corrija esse pensamento. Porque o escritor de Hebreus vai dizer que o pai que ama, ele corrige e repreende. Então Tiago, ele vai escrever, em algumas vezes, palavras muito duras, muito fortes para a igreja. Mesmo sendo irmão, ele viu Jesus ali, ele estava presente com Jesus. E ele entende que ele precisa alertar a igreja. Então esta carta, ela não é uma carta específica como as cartas de Paulo a Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas. É uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que vai percorrer várias comunidades, várias igrejas. As pessoas recebiam esta carta, liam, o presbítero, que naquela época era chamado de ancião, ou bispo, ele pegava a carta, lia e imediatamente enviava para outra comunidade. Ela circulava e passava por todas as tribos, por todas as pessoas dessa diáspora. As 12 tribos não é especificamente, literalmente, as 12 tribos de Israel, é um termo figurado, metafórico, para a igreja. A igreja, como eu disse em alguns estudos anteriores, é o novo Israel de Deus. Paulo diz que a igreja, ela não ocupou o lugar de Israel, mas ela foi enxertada, ela recebeu como presente, como dádiva, como privilégio, a oportunidade de gozar do direito, de gozar das bênçãos que Deus prometeu a Israel. E uma vez gozando desses privilégios, ela é o novo Israel de Deus, ao qual Deus, nesta era, nessa dispensação, trata com a igreja. Não que Israel esteja desprezado, ou maltratado, ou mal visto por Deus. O carinho que Deus tem por Israel é único. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então Deus vai continuar tratando. Mas em particular, o Espírito Santo e Jesus opera especificamente na igreja. Daí a grande responsabilidade, o grande comprometimento que nós temos em relação ao Espírito Santo e a Jesus. Jesus morreu na cruz, já deixou a sua mensagem. E o Espírito, nesses últimos dias, diz à igreja, fala à igreja. E o grande problema que nós temos que ter, que é preocupante nesses últimos dias, como eu falei no estudo anterior, é que nós estamos nos tornando insensíveis à voz do Espírito Santo, e vou ser até mais duro, com todo respeito, estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o que vai ser falado aqui nesta noite, não se assuste. Pelo contrário, entenda como palavra de exortação e de encorajamento, para que possamos sair daqui com o pensamento e com a atitude de dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa cabeça no travesseiro e amanhã falar, Senhor, eu não quero ser como eu entrei na igreja, eu quero ser diferente. Aleluia. Tiago, então, nesse versículo 26 e 27 que eu li, ele vai sintetizar toda a argumentação da sua carta. Ele vai trazer 3 ideias específicas que eu sempre falei, que ele vai trabalhar em todos os 5 capítulos da sua carta circular. Então ele vai, primeiro, vai falar acerca do uso sábio do discurso, ou da língua, ou da linguagem, ou da palavra. Eu usei um termo mais brando, discurso, porque isso envolve aquilo que falamos, seja no púlpito, ou seja embaixo do púlpito, ou fora da igreja. Primeiro, ele vai falar sobre a questão da linguagem. Como o cristão deve proceder, como ele deve falar, quais são as palavras que ele deve tentar
falar ou procurar dizer, tanto dentro da comunidade como fora da comunidade, ou seja, tanto dentro da igreja como fora da igreja. A segunda ideia que Tiago vai trabalhar, que está sintetizado, resumido no versículo 26 e 27, que eu li juntamente com vocês, é acerca da integridade das responsabilidades sociais. Ou seja, a igreja tem que ajudar o pobre, isto é, os órfãos, na linguagem de Tiago, e as viúvas. Isso eu posso dizer com toda certeza, com toda clareza, sem nenhuma demagogia, que nós, a DVL, já fazemos. Então, esses aqui nós vamos descartar. Terceiro ponto que Tiago vai trabalhar dentro da carta é a ideia de discipulado e escolha pessoal. Observe que na última parte do versículo 27, ele vai dizer que nós temos que guardar da corrupção do mundo. Então guarde bem essa frase que nós vamos trabalhar até o final, e vamos chegar no final, vamos trabalhar sobre isso. Então, dentro dessas três ideias, dentro desses três elementos que resumem a carta de Tiago, devido ao tempo, eu separei dois elementos que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro é acerca do silêncio e da verdadeira religião, ou acerca do uso sábio da linguagem, da palavra, do discurso. Ok? A primeira das preocupações, então, que Tiago vai ter, no que diz respeito a tratar da carta, a escrever as comunidades da diáspora, é acerca do uso sábio do discurso. Capítulo 3 de Tiago, bem conhecido da igreja, ele vai abrir o capítulo alertando os mestres e professores. Isso aqui se enquadra todos aqueles que estão com a responsabilidade de ensinar, de ministrar a palavra de Deus. Ele vai alertá-los. Olha, vocês não queiram ser mestres ou professores. Isso não quer dizer que Tiago está pedindo para que ninguém tenha uma vocação acerca do ministério da palavra. Mas ele está dizendo, olha, se vocês escolher a função de professor e mestre, tome muito cuidado com aquilo que vocês ensinam e falam, porque o juízo mais duro não cairá sobre a igreja, mas sobre vós. A responsabilidade maior está sobre eu e sobre todos aqueles que estão com a responsabilidade de ensinar e de pregar a palavra de Deus. Aqueles que se dedicam no ministério de ensino, porque o juízo será muito mais forte, muito mais duro para eles do que para a igreja. Não que a igreja não vai ser julgada, ela será julgada também, mas o juízo será um pouco mais ameno, a intensidade do juízo será menor, porque a responsabilidade maior está sobre nós, que subimos esse altar, que usamos aqui a tribuna, que pegamos este microfone, que pregamos, que ensinamos e que dizemos que esta palavra é de Deus, e às vezes nós não falamos e não fazemos aquilo que dissemos. Depois Tiago, então, ele parte para a igreja, e aqui é o ponto, os elementos que eu quero trabalhar nessa noite. Ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Observe que está no plural. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. O tropeço é natural, porque nós somos carne, e uma vez que nós somos carne, como ele vai dizer lá nos últimos versículos, nós temos as mesmas paixões que o profeta Elias, que mesmo sendo profeta, mesmo sendo vocacionado, mesmo sendo um homem de Deus, estava sujeito às paixões, estava sujeito às fraquezas e imperfeições. Todos nós somos imperfeitos e falhos. Uma vez que a nossa natureza, essa estética, esse corpo físico e metafísico, ainda está dentro de uma sociedade que prega e que ensina valores que corrompem a palavra de Deus e que divulga de maneira aberta e explícita
a queda no que diz respeito não somente ao pensamento moral, à ética e aos valores constituídos pela palavra de Deus. Então o diabo está dizendo, todos nós tropeçamos, isso é fato. Mas ele diz o seguinte, se alguém, olha só aí, está na tela, não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso, para também refrear todo o corpo. O diabo está dizendo o seguinte, se existe alguém que não tropeça em palavra, este varão é perfeito, e aqui o sentido de perfeito não é que ele não seja repreendido, mas sim que ele alcançou uma maturidade cristã ao ponto de não ser chamado de menino dentro da igreja, ao ponto de não ser tratado como menino, ao ponto de não ser alimentado com leite, mas com palavra sólida. Essa pessoa que refreia a sua língua, ele é maduro ao ponto de receber comida sólida, está pronto para ouvir tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, ao conselho da palavra de Deus. É fato que dentro da igreja existem pessoas que ainda são crianças, tem 5, 10 anos, 20 anos dentro da igreja como cristão. Aliás, eu não sei por que ele ainda está fazendo aqui dentro da igreja, que age, pensa e fala como menino. Se há uma palavra dura, se há uma palavra de repreensão, se há uma palavra para correção, disciplina, ele chora, ele bate o pé, ele diz, eu não gosto mais da DVL, eu não gosto mais de pastor, não quero mais saber daquele lugar, vou procurar outra igreja para ouvir algo melhor. Por quê? Porque ele está ainda querendo receber leite. Ele quer que nós pegamos ele no colo, passamos aquela mamadeira com leite NAN, do nível 1 ao 10, que quem é mãe sabe, coloca no micro-ondas e dê para ele, seja alimentado com leite, para que ele possa ser fortificado, fortalecido e dizer assim, aqui eu vou ficar porque aqui me agrada. Ele não consegue ouvir, ele não consegue aprender, ele não consegue entender que para ser discípulo de Jesus, para viver dentro da igreja, não se vive baseado em leite, feito em micro-ondas, mas de palavra sólida que possa fortalecer não somente os ossos, mas toda a célula corporal, toda a mente e o coração, para que isso sirva de saúde, não somente para ele, mas para a comunidade. Se algum cristão se comporta como criança, ele vai fazer brincadeira de criança dentro da igreja. Se algum cristão age como criança, ele vai influenciar outros a ser como criança como ele. Aí a igreja, ao invés de ser uma igreja madura, fortificada, sustentada por um alimento sólido, parece um parque de diversão. Parece aquele playground que o pai leva e fica, meu filho, faz o que quiser dentro da igreja. Vai, pode brincar, escolhe o brinquedo que você quiser. A igreja não é parque de diversão. A igreja não é lugar para nós tratarmos como um mero playground. A igreja é um lugar onde todos os santos se reúnem, vêm para adorar, vêm para receber palavra, e se for palavra dura, tem que receber, porque Deus, através do anjo da igreja, corrige aquele que ama. E se ele está corrigindo, é porque alguma coisa está errada. Glória a Deus, aleluia. Se eu não consigo refrear minha língua, eu não refreio meu corpo, que é o pior. Todos nós, em algum momento, vamos tropeçar. Não existe crente perfeito, santo, e eu não quero trazer um estado de santidade, porque assim como você, eu que estou aqui, também sou imperfeito e falho. Eu me enquadro aqui, todos nós tropeçamos em palavra, mas uma vez que nós temos poder, ou seja, autodomínio para controlar aquilo que falamos, vamos controlar também aquilo que fazemos. A igreja é uma entidade instituída por Deus. Pagamos aluguel porque estamos dentro do mundo capitalista. Vivemos aqui dentro de um salão que é alugado porque estamos dependendo disso.
Mas temos que entender, meus amados irmãos, que quando entramos aqui por esta porta de vidro, a igreja não é uma igreja de aluguel, não é uma igreja que vive no mundo capitalista. Quando nos reunimos, é uma igreja comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele requer uma vida de ilibada conduta, ou seja, uma vida que não seja de repreensão. Olha só, Tiago então ele vai trabalhar com a ideia de discurso. Ele vai dizer então que uma vez que eu tenho poder para controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu libero da minha boca, eu tenho poder para controlar. E uma vez que eu tenho autonomia sobre o meu corpo, eu sou o suficiente maduro para receber as outras coisas que me vêm. Tiago então, ele entende que a palavra, ela é fundamental. E não apenas Tiago. Uma vez que eu tenho poder para controlar a minha linguagem, eu estou sendo muito melhor de que as bestas feras e os animais. Tiago vai dizer o seguinte, versículo 7 do capítulo 3. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Nós conseguimos domar, e até hoje conseguimos, dominar e amansar, e apaziguar a fúria ou instinto do animal. Mas nenhum homem, Tiago ele entende, e ele é muito negativo no capítulo 3, ele vai dizer, mas nenhum homem pode domar a língua, ou seja, ele usa como instrumento a língua, mas ele está dizendo, ele está se referindo à linguagem, à palavra, aquilo que nós falamos, dentro da igreja e fora dela. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos, até aí tudo bem. Não que tem que amaldiçoar os homens, mas eu estou dizendo a respeito do texto. Mas o mais forte é isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Feitos à semelhança de Deus. Nós temos que entender o seguinte: a nossa boca, ela não pode ser usada para louvar a Deus, para bendizer a Deus aqui na igreja, e quando eu saio lá para fora, eu estou amaldiçoando o irmão. Aqui eu levanto a mão, aqui eu bato palma, aqui eu me extravaso, eu mostro para a igreja que eu estou feliz, que eu estou sentindo a presença de Deus, é glória, é aleluia, seja bendito Senhor, Tu és eterno, Tu és filho do Pai, maravilhoso, enfim, aqueles atributos que todo mundo aqui sabe como é que é. E quando eu chego lá fora, essa mesma boca que louvou ontem, lá fora, e às vezes até aqui dentro, amaldiçoa o seu próprio irmão, feito a imagem, feito a semelhança de quem? De quem? De Deus. De quem? De Deus. A palavra semelhança no original grego é a mesma palavra usada no Antigo Testamento grego, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, quando Deus fala: façamos o homem à imagem e semelhança. Quando eu amaldiçoo o meu irmão, seja ele crente ou não, eu estou amaldiçoando o próprio Deus, que é a imagem. Porque se eu sou a semelhança de Deus, não é isso que o texto de Gênesis diz? Não é isso que vocês aprenderam na escola dominical? Em seminários teológicos, em pregações que já foram ministradas aqui? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não em sua totalidade devido ao pecado, mas ainda somos, segundo Agostinho,
de Ipona, a imagem e semelhança de Deus no que diz respeito aos atributos. Então, todas as vezes que nós amaldiçoamos o irmão, ai, maldita aquele irmão, hein? Ai, não vou com a cara dele, ai, aquele líder de departamento, aquela regente, ai, maldito seja o pastor. Nós não estamos jogando palavras no ar, estamos amaldiçoando o próprio Deus, porque aquele irmão é a semelhança de Deus. Aleluia. Se você acha, ou se nós estamos achando, que toda palavra que nós lançamos ao ar, o vento vem e leva e joga fora, você está muito enganado. Na década de 90 foi publicado um livro chamado O Poder da Palavra. Esse livro eu tive a oportunidade de ler. Se você pesquisar lá na internet, você pode encontrar aí na biblioteca virtual, na estante virtual. O autor ele vai dizer que tudo aquilo que eu profiro, seja bom ou ruim, não é jogado ao ar, não desaparece, não desvanece pelo vento. Existe um poder sobre aquilo que eu falo. Por isso que Tiago vai dizer. E a ideia de Tiago aqui não é a língua como instrumento físico que ele está dizendo, é aquilo que nós falamos. Se eu tenho poder para abençoar a Deus e liberdade para isso, eu tenho que ter poder e liberdade para bendizer o meu irmão que é a semelhança de Deus. O grande problema nosso é que nas rodas de café da manhã, de almoço, de jantar, de feriado, de finados, nós nos reunimos para comer uma pizza, ou ir aí no Burger King, no McDonald's, e descemos a lenha no irmão da igreja, no líder de departamento, no pastor. Fazemos com que a palavra seja desferida. E mesmo que não tenha efeito sobre quem está ouvindo, porque às vezes o pobre coitado não está na roda dos escarnecedores, aquela palavra que é lançada ao ar, ela tem poder. Ela tem um poder. Se não atinge quem foi atacado, atinge o próprio que atacou. Porque aquela palavra, ela volta contra si mesmo, segundo o autor deste livro. E isso não é mentira, não é uma tese de doutorado e mestrado que ele elaborou. Nas religiões antigas, todo o ato de magia que era feito, todo tipo de feitiçaria e bruxaria que era feito contra uma pessoa, quando não surtia efeito sobre ela, voltava contra quem havia lançado. E aí, eu peço para vocês, tomem cuidado com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês dizem acerca dos seus irmãos. Porque a palavra que você lança, ela não vai voltar vazia. Talvez pode atingir quem você atacou, mas às vezes, em muitos casos, ela volta para quem destinou o ataque. Ricardo, qual que é a preocupação de Tiago nesse sentido? E aí, para me corroborar com aquilo que estava Tiago falando, eu peguei 2 outros elementos importantes. O primeiro, eu peguei deste homem, Platão, filósofo grego, em um livro chamado Fedro, que é um discurso, um debate que vai ter entre o seu mestre Sócrates e um sofista chamado Fedro. Ele vai usar a palavra, ele vai pegar a palavra da medicina para fazer uma comparação acerca da linguagem do discurso. Essa palavra que ele vai pegar, ela é a pharmakos. Pharmakos é a mesma palavra grega usada no português para a farmácia. A palavra pharmakos significa composto usado para dar poder sobre uma pessoa através de elementos, de essências extraídas de plantas, ao qual hoje nós chamamos de droga.
Platão, então, ele vai usar a palavra famarcos para fazer uma comparação entre o discurso, entre aquilo que nós falamos e a medicina. Famarcos, então, significa mago, curandeiro, guia ou médico. Ele vai mais além, ele vai dizer que esta palavra, ela tem 5 sentidos. Ela tem um sentido de filtro ou poção, ela tem um sentido de remédio, ela tem um sentido de veneno, ela tem um sentido de cosmético e também, por último, de máscara. A palavra que nós proferimos em um discurso, aquilo que falamos, e hoje em dia às vezes nem falamos, na verdade, né? Nós escrevemos em rede social, mas aqui eu estou dizendo discurso verbal, nem vou entrar na parte escrita, mas no discurso verbal. Então, esses 5 sentidos, ele vai dizer o seguinte para Platão. Platão vai dizer o seguinte: primeiro, quando a palavra ela tem um sentido de filtro, ela serve como poção mágica. Existem pessoas que usam a linguagem e ela tem um poder tão profundo, tão retórico, tão polido, que a palavra dela, ela usa como encantamento. Você se encanta com aquilo que ela fala. Às vezes nós recebemos pregadores, às vezes nós recebemos professores, mestres, às vezes nós recebemos pessoas que vêm no púlpito e falam tão bem, que a palavra dele serve como encantamento. Ele acaba encantando a multidão. As pessoas acabam sendo enganadas por aquilo que ouvem, porque essa palavra acaba sendo uma poção mágica e ele acaba acreditando. Existem pessoas que se encantam com aquilo que as outras falam. Ah, é verdade? Ele aconteceu isso mesmo? Ele falou isso? Ele fez isso? Se ele se encantasse pela palavra, já é um erro, pelo fato de ele se encantar por aquilo que o outro irmão está dizendo, uma pessoa, mas o fato é que as palavras que fazem efeito no ouvido dele, ele acaba levando para os outros e gera uma aderência àquele ritual de magia. Pessoas que estão dentro da igreja são encantadas pelas outras. Segundo sentido que Platão vai trabalhar, ele vai dizer que a palavra serve como remédio. Aquilo que você profere, ela pode ou fazer com que uma pessoa que esteja ouvindo fique doente ou seja curada. Você que vai escolher. A escolha é sua. Eu costumo dizer que nós somos influenciadores, pessoas que têm o poder de influenciar as outras, por aquilo que fazemos, por aquilo que somos e por aquilo que falamos. O grande problema é que às vezes nós usamos esse poder de influência de maneira errada. Ao invés de usarmos a palavra como remédio para curar aquele irmão que é a nossa semelhança, que está doente, nós usamos para aumentar a ferida dele. E se ele estiver ferido com a igreja, com o ministério, com o pastor, aí pior ainda. Aí, meu filho, vai ser difícil ter volta. Terceiro sentido que Platão usa no discurso, na comparação entre o discurso e a medicina. Ele vai dizer que a linguagem ela tem o poder de ser um veneno, uma poção mortífera. Nós falamos e falamos, às vezes com intenção de desferir o veneno. E é interessante que uma cobra, um escorpião, ele só desfere o veneno quando ele se sente ameaçado. Nunca você vai ver, a não ser em alguns casos específicos, que às vezes o animal age por instinto. Mas em maioria dos casos, em 85% dos casos, esses animais peçonhentos, eles só atacam o ser humano quando ele se sente ameaçado. O grande problema nosso é que às vezes nós estamos achando que estamos sendo ameaçados pelas pessoas erradas. É o que eu chamo de síndrome de perseguição. Ai, o pastor está me perseguindo, não é possível, só fala de mim um pouco. Ah,
aquele irmão não vai com a cara, não me dá a paz do Senhor. Quando me vê, vem a cara. Ai, aquele irmão lá do circulação, aquele dirigente lá do grupo de jovens, só faz, quando fala alguma coisa, só parece que é só contra mim. Síndrome de perseguição. Ele nem está sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido. Isso é uma doença psicossomática, síndrome de perseguição. E tem muito crente dentro da igreja assim. E aí você percebe que a síndrome está se tornando uma doença patológica quando você vai nos status do WhatsApp dele, do Instagram, do Facebook, e vê aquelas mensagens de indireta. Às vezes ele ataca, assim como a cobra, porque ele acha que está sendo ameaçado. E aí ele ataca a pessoa errada. Ele ataca a pessoa errada. Um outro sentido da palavra, da linguagem, que Platão vai dizer, ele vai dizer o seguinte, que a linguagem ela serve como um cosmético. Ela enfeita, né? Para quem gosta de cosmético, da indústria de cosmético, que é uma das que mais cresce no Brasil, franquia, né? Nunca se houve tanta franquia de cosméticos como hoje no século XXI. E o Brasil, depois da Europa e dos Estados Unidos, está entre um dos países que mais produz produtos de cosméticos. E os irmãos sabem para que serve um produto de cosmético. Alguns para deixar a pele lisa, né? Alguns para deixar a pele oleosa, alguns para deixar a pele chorosa, enfim. Que existe cosmético para tudo quanto é problema corporal. Platão ele vai usar a linguagem farmacon e vai dizer: aquilo que você fala, aquilo que nós falamos, ela serve como cosmético, porque às vezes nós disfarçamos as nossas imperfeições e os nossos defeitos. Às vezes nós passamos alguma coisa no rosto para tirar as pigmentações, as imperfeições estéticas. E existem pessoas dentro da igreja que estão agindo assim. Elas dizem uma coisa lá fora, elas falam lá fora, elas escrevem nas redes sociais algo para disfarçar as suas imperfeições, os seus defeitos estéticos, e não deixa que o Espírito Santo de Deus, que é óleo, que é bálsamo, que é o verdadeiro cosmético, entre na vida dele e faça morada e transforme ele para que ele possa não sair por aí dizendo uma coisa que ele não é. É o chamado perfis falso. Ele diz uma coisa, ele escreve uma coisa, ele coloca uma coisa que ele não é. E nós não estamos enganando as pessoas que estão lendo. Nós estamos enganando a nós mesmos. E Tiago vai dizer que quando nós olhamos para o espelho, nós não vemos a imagem do nosso irmão que nós estamos enganando, dizendo que ser uma coisa que nós não somos. Nós estamos enganando a nós mesmos. E Deus não está sendo enganado. De maneira alguma. Pelo contrário, ele está lá em cima falando: meu filho, o que eu faço com essa criatura? O que eu vou dizer para ele? Aliás, eu já falei com ele várias vezes. E às vezes, sabe o que Deus faz para tentar moldar e lapidar esse ser humano, que é o nosso irmão, que é a nossa semelhança? Ele joga lá no vale de ossos secos. Fica lá. E o dia que você ouvir a minha voz, você vai sair de lá. Meu Deus do céu, que forte! Jesus amado. A palavra também serve como máscara.
no esconderijo do rosto real. Nesses últimos dias, o que tem de crente mascarado dentro da igreja. Aliás, a igreja do século XXI é uma igreja que está daqui a... Eu vou ser até otimista, daqui a uns 15 anos, para vocês que estão me ouvindo, a igreja não será essa igreja que nós estamos vendo hoje. Primeiro que já tem um grupo chamado de desigrejados. Você é crente? Sou da DVL, sou membro lá. É mesmo? Meu nome está lá. Na lista de membros lá, está lá. Fui batizado lá. É mesmo? Parabéns. Você é frequente nos cultos? Não. Vou lá de 3 em 3 meses. E às vezes eu vou de 1 em 1 ano. Meu Deus, misericórdia. A igreja dos desigrejados é assim. Eles dizem ter uma igreja, eles dizem fazer parte de uma comunidade cristã, e quando você vai puxar a ficha do cabra, né, como diz o nordestino, ele não está lá não. Está o nome dele lá, mas ele não é frequente. Tem crente hoje assistindo culto pela rede social. Eu acho que está até assistindo a minha live. Meu filho, assista, mas amanhã, se tiver culto na sua igreja, vá para lá. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque a presença de Deus não é sentida dentro de casa. A presença comunitária não é sentida dentro de casa, dentro do quarto, no metrô, assistindo. Não. É quando eu me reúno com vocês, é quando nós nos reunimos. Aqui há a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus vai dizer que quando houver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei presente. Glória a Deus. Ah, Ricardo, hoje o culto vai ser lá em casa. Está muito calor, não quero sair. Ai, está chovendo, vou fazer o culto doméstico aqui. Amém, faça. Mas não faça isso como pretexto e como defesa e como sistema de conduta e de prática para você não aparecer na igreja. Se a porta da igreja está aberta, se a DVL está aberta, é porque está dizendo que tem culto, é porque está dizendo que aqui ainda tem culto, diferentemente de outros países. Amém. O bom de viver no Brasil é que ainda nós temos liberdade para ir e vir da igreja, para andar com a Bíblia de braço em braço, para gritar na rua que Jesus salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Em outros países, no Oriente Médio, na Ásia, você não pode nem falar que é crente, porque se falar você é preso. Verdade. E se pegar um governo tirano, você é morto em praça pública. E aqui ainda tem crente dizendo, ai, só vou lá na DV daqui um mês, na Santa Ceia, para dizer para o pastor que ainda sou membro. Meu Deus do céu, misericórdia. Jesus amado. Me desculpe a palavra, até porque eu não sou um pastor da igreja. Mas eu estou aqui como professor, estou aqui dando esse estudo, então não vou medir as palavras. Se você está com esse pensamento, se você está com essa ideia instituída no seu coração, em nome de Jesus, procura outra igreja e dá lugar para que tem um monte lá fora querendo tomar o seu lugar. Jesus, aleluia. Glória Você a está Deus. ocupando espaço. Meu Deus do céu. Uma vez Jesus chamou os discípulos dele e disse assim, contando uma parábola: vai lá, Deus chegou para os seus servos, sai nos vales, nos becos, chama lá os meus filhos. Saíram os servos, convidando, batendo de porta em porta. Aleluia. Ei, Meu Deus. Glória a Deus. nosso pai vai fazer um banquete. Glória a Deus. Aleluia. Nosso pai preparou uma festa. Vem participar comigo, vamos lá. Aí, eu não vou não, porque eu comprei um terreno, aí vou construir. Meu Deus. Vai lá no outro, aí foi lá na outra porta. Meu filho,
filho, vamos lá, o banquete está lá, os servos estão lá, está tudo preparado, a festa está pronta, só está esperando você. Ah, eu não vou não, porque arrumei um emprego novo, vou cuidar de um terreno lá, de uma plantação. Chegou no terceiro grupo, ah, eu vou casar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu vou casar, e o meu casamento é mais importante do que o banquete que o Pai está preparando, que Deus está fazendo. Nós estamos usando desculpas, usando justificativas que às vezes não tem um argumento lógico, para se eximir da responsabilidade que nós temos como obreiro na casa do Senhor e como crentes. Já falei isso uma vez, e volto a repetir. Uma vez que eu aderi à DVL como igreja para congregar, eu tenho que abraçar a igreja como sendo a igreja de Cristo e o próprio Cristo nela, e vestir a camisa e dizer: eu estou aqui e é aqui que eu vivo e que eu tenho que ficar. Agora, se eu entro, se eu recebo um convite e mando para Deus a resposta dizendo: ah, meu pai, pode fazer o banquete aí, eu vou quando eu quiser. Sabe o que Jesus vai dizer na parábola? Que quando os servos retornaram e disseram: pai, os teus filhos que o Senhor chamou, rejeitaram o seu convite. O que nós vamos fazer? O Senhor olha para o servo e diz: vai nos becos, nos vales, nas beiras de rua, vai nas beiras de caminho, em outras palavras, vai na periferia, na favela, entra lá e sai convidando os coxos, os aleijados, mancos, porque eu não vou deixar de fazer festa por causa de alguns de mimimi, com coração duro, e às vezes querendo coisa que eu não vou dar, querendo que a igreja seja como Ele quer que seja. Eu não vou abrir mão disso não. Meu Deus, é isso mesmo. Aí os servos voltam, todo mundo: Senhor, feito está. Bom, está feito, está aqui, ó, todo mundo. Só que é o mais importante, porque a graça ela alcança não é somente quem está dentro da igreja, é fora. Os servos dizem: feito está, Senhor, e ainda há lugar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você não aderiu à igreja, se você não abraçou a DVL como lugar, como igreja instituída por Deus, não é lugar, é lugar que eu vou para receber uma bênção da parte do Senhor. Hoje eu vou tomar banho, coloco aquela roupa bem bonitinha, né? E hoje o culto tem que ser uma bênção, porque se não for, misericórdia. Meu Deus. Só fico lá se o pastor falar alguma coisa que me agrada. Meu filho, já pode procurar outra igreja para você congregar. Nós estamos num momento que, se não for pregado isso que está aqui, essa palavra, esse evangelho, a igreja vira uma bagunça. Uma bagunça.